Primeiro jogo, o Flamengo jogou muito bem, mas o Palmeiras veio ao Maracanã apenas para se defender. Então, não jogou. No segundo jogo foi o contrário. O Palmeiras jogou bem e o Flamengo simplesmente fez uma das retrancas mais covardes que eu já vi e perdeu o jogo, mas se classificou no saldo de gols. Ontem não, ontem os dois vieram para jogar e fizeram um bom jogo, independentemente de qualquer coisa. Foi um jogo bom de assistir, um jogo com ataques, com grandes defesas dos goleiros. O jogo foi legal. Agora, o Tite, ele sempre tem que fazer alguma coisa, né? O Flamengo arrumou um gol no momento em que o Palmeiras era até melhor no jogo, é bom que se diga. O segundo tempo, para mim, foi praticamente todo do Palmeiras, e o primeiro foi do Flamengo. Mas ele consegue o gol do Arrascaeta, e em vez de continuar a jogar da maneira que estava jogando, resolve se trancar. É aquela velha história, para o Tite fazer uma goleada. Aquela coisa que eu falei durante a travessia do deserto, lembra que eu dizia uma goleada, tá? A vida inteira. A vida inteira. E vocês, corintianos, sabem muito bem disso, né? A diferença é que na época que o Tite treinava o Corinthians, o Tite treinava bem a defesa. A defesa do Flamengo está uma peneira. As bolas altas na área do Flamengo, o Flamengo tomou 21 gols até agora, nesse Campeonato Brasileiro. 12 de bola aérea. 12 de bola aérea, é mais do que a metade. Aí eu pergunto, quem é o responsável? O Tite sabia armar tão bem. Quem é o responsável atual pela bola alta do Flamengo? É um Baque, mas não é o Tite. É o filho do Tite, é o Matheus Baque, que treina as bolas altas na área do Flamengo. Não somente as bolas paradas, bola alta, cruzamento sobre a área. O gol ontem, inclusive, ele começa num lance de bola parada, mas há um rebote, e neste rebote mais um cruzamento, e aí sai o cabeceio do Rony e o gol do menino Luigi. Então, tem algo errado, né? Tá, obviamente, algo errado na marcação de bola alta do Flamengo. Você não pode tomar mais de 50% dos seus gols, todos de bola que cruzaram sobre a área. E o Flamengo está tomando. E o responsável é o Matheus Baque. Então é fácil, o problema está ali. O problema está ali e o problema está na covardia do treinador, que ganhando por 1-0, me tirou de campo o De La Cruz, o Pedro e o Pulgar. Para fazer entrar o Alan, que é um zero à esquerda, o Gabigol jogando no meio-campo, que é outro zero à esquerda, e o Léo Ortiz, coitado, no lugar do Pulgar para tentar defender, todo mundo defender 1-0. Claro, chegou na hora H, o Palmeiras empatou com inteira justiça, não dá para dizer que não foi justo, mas o Flamengo, deixando escapar a vitória, o Flamengo deixou a possibilidade de reassumir a liderança do Brasileiro e de botar 6 pontos na frente do Palmeiras. Não reassumiu, está em terceiro lugar no momento, porque o Fortaleza, que o ultrapassou, também tem um jogo a menos. Então, o Fortaleza está efetivamente na frente do Flamengo. O Botafogo pode não estar se o Flamengo ganhar o jogo atrasado. Mas o Fortaleza tem o jogo atrasado e já está um ponto à frente do Flamengo. O agosto do Flamengo, o agosto sangrento, como eu costumei chamar aqui, está sendo um desastre. Porque o Flamengo perdeu 2 jogos e empatou 1. E tomou, nesses 5 bolas aéreas, foram parar no fundo da rede do Flamengo. 2 não valeram. Mas a do Caleri valeu, a do Flaco Lopes, lá no Allianz, valeu, e a do Luigi valeu. Os outros 2 foram anulados por impedimentos milimétricos, que não teve mérito nenhum da defesa do Flamengo. Há algo a corrigir seriamente na defesa do Flamengo. E para isso é preciso que o Tite entregue realmente o treinamento da defesa ao rapaz que eles contrataram, o Bergantin, que, segundo todo mundo diz, é um especialista em coisa de defesa. E deixa o Matheus Baque apenas para ficar conversando com ele, batendo papo durante o treinamento. Ô, Casão, a gente vinha de um Flamengo que, antes do Palmeiras e Flamengo da Copa do Brasil, que tinha chegado de novo à liderança do campeonato, com vitórias consecutivas e com aquele 2-0 contundente no Maracanã. Uma semana depois, a gente teve a derrota do Flamengo para o São Paulo, a derrota para o Flamengo no jogo de volta, que não foi suficiente para o Palmeiras se classificar, e ontem um empate em que, entre os dois técnicos, dá para dizer que o Abel, que foi com time misto, foi melhor do que o Tite. Para a Libertadores dessa semana, a gente vê o Palmeiras recuperando, então, o seu papel de protagonista no mata-mata e o Flamengo com problemas. Além do problema Tite e defesa, a gente tem essa série de contusões, uma delas gravíssima, que é o caso do Cebolinha, muito triste, e essas saídas. Né? Então, o Flamengo tem, além de tudo, desfalcos. É o Bolívar, é verdade, mas é um Flamengo num momento diferente. É o Bolívar, mas que tem que fazer gols suficiente para subir lá
em La Paz e suportar a pressão da dificuldade de correr, da velocidade da bola. Não é um jogo simples. Eu acho que o jogo do Flamengo aqui com o Bolívar é super importante, até mais do que aquele lá em cima, porque aqui o Flamengo tem que conquistar a vaga. Enfim, eu acho o seguinte, toda a oscilação do Flamengo, a grande maioria dos jogos que o Flamengo oscilou, a responsabilidade é do Tite. É do Tite. Porque o Tite ele tem um pensamento de defensivo. Ele não é um cara ofensivo, ele não é um cara ousado. O Tite nunca foi ousado. Né? O Tite, na hora que o time dele tá dominando o jogo ou faz um gol, como aconteceu ontem, ele começa a fechar. Ele prefere ficar com 1-0 ao invés de tentar o 2-3. E o time do Flamengo, a característica dos jogadores do Flamengo não é essa, cara. É um time. Fora a escola flamenguista de futebol, fora a cultura do Flamengo de futebol, que é de toque, de movimentação ofensiva, né? É aquilo que o Flamengo, na maior parte das vezes, em toda a história, demonstrou. Esse elenco do Flamengo é um time leve, é um time de toque, é um time que gosta de atacar, são laterais que atacam, um meio-campo de dinâmica, sabe, criativo, o Pedro, que é o maior artilheiro do Brasil no ano. Então você está jogando contra um rival, como é o Palmeiras, você faz 1-0, né? Você não pode tirar o maior artilheiro do Brasil, né? O melhor centroavante que o Brasil tem, está na sua mão, você tira ele do jogo. Né? De La Cruz, que é um meio-campo que talvez tenha sido a melhor contratação de estrangeiros nessa janela de ano, né? Que chegou para o Flamengo, que dá uma grande dinâmica no jogo, ele pega a bola, ele acelera, o time, junto com o Gerson, são os dois jogadores que dão dinâmica no time do Flamengo, e ele tira também. Então, na minha visão, se o Tite não mudar agora, treinando o Flamengo, esse elenco do Flamengo, ele vai acabar atrapalhando a trajetória do Flamengo até o final da temporada. Porque se está oscilando muito, na minha visão, a maior parte das vezes a responsabilidade da falta de ousadia do Tite. Ele não dá continuidade no domínio. O Tite tem esse problema. Ele não dá continuidade ao domínio do jogo. Né? Ok, no mata-mata contra o Palmeiras, foi 2-0 no Maracanã, o Flamengo só jogou, mas o Palmeiras foi covarde. O Palmeiras não quis jogar. Então o Palmeiras não quis jogar. O Flamengo, bem naquela partida, dominou completamente o jogo. Eu queria ver o comportamento do Tite se o Palmeiras fosse lá para jogar e começasse a dificultar a partida como foi ontem. Um jogo lá e cá, um jogo equilibrado. Qual seria o comportamento do Tite se o jogo fosse dessa maneira? Ontem precisava, para o Flamengo vencer a partida, ontem, o jogo estava difícil, que o Palmeiras foi lá para jogar, precisava do treinador da casa ser ousado. Querer vencer a partida, não querer segurar um resultado. E eu acho que o Tite peca muito nisso. Ele sempre foi assim. Na maioria das vezes, na vida dele, como treinador, ele foi assim. Sempre faltou ousadia. E isso não significa que eu acho ele um mau treinador. Muito pelo contrário. Eu acho o Tite um ótimo treinador. Só que ele tem, na minha visão, na divisão das qualidades que um treinador tem que ter, para mim, para um time que eu gosto de ver jogar, nas qualidades que o treinador tem que ter, na parte da ousadia, é o que o Tite tem menos. Ele tem esquema tático, ele treina muito, ele é um cara estudioso, o time dele é competitivo, todos os times do Tite é competitivo, mas quando chega na parte da ousadia, desce o nível, né? O índice desce muito. Então falta isso para ele. O Flamengo é um time ousado. O Flamengo sempre foi um time ousado. Muitos treinadores foram para o Flamengo e não deram certo, muitas vezes, porque não conseguiram controlar ou não conseguiram entender qual é a escola do Flamengo. Qual é a escola de futebol do Flamengo. E eu acho que o Tite entende, só que ele dá mais valor àquilo que ele pensa, não àquilo que ele tem na mão. Isso aí atrapalha muito o Flamengo, na minha visão. Ô, Rosa, por que um time que não ganha 6 jogos fora de casa, né, que nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro também não tem conseguido vencer? Então, o jogo foi muito bem no finalzinho ali contra o Inter, conseguiu empatar, ganhou o jogo de volta, mas foi desclassificado, e ontem empatou. Por que com esse lampejo que o Palmeiras mostrou nesses jogos, dá para acreditar que é favorito contra o Botafogo? Porque, pelo que eu li aqui, todo mundo acha que ele é favorito contra o Botafogo.
favorito é um certo exagero, né, Marília? Assim, eu acho que é um jogo equilibrado. Você Mas não olha, o vê? Palmeiras. Não vejo o Palmeiras como favorito, não. Eu vejo serão jogos. Serão jogos equilibrados, pode pesar um pouco. Eu já falei muito antes dessa fase do Palmeiras de oscilação, que o que pode decidir é o jogo da volta. Lembrando também que o Botafogo também não vem jogando bem. Mas, Marília, eu falo sempre também aqui, já falei com os palmeirenses, a questão do Palmeiras passa muito pela questão da competitividade. Ontem eu vi um time brigador, um time jogando, um time que estava sem os principais jogadores, principalmente do meio para frente, Veiga no banco, Felipe Anderson que ainda está se adaptando, o Maurício jogou bem, o Lázaro cresceu no segundo tempo. Eu acho que é isso que é o Palmeiras, que a gente falou. O DNA desse Abel Ferreira, desse time, é um time competitivo. E quando o Palmeiras compete, é um time que não desiste, é um time que vai até o fim, é um time que busca. Você viu ontem tomou o gol do Flamengo, continua em cima, continuou buscando. E é isso que dá esse lampejo de esperança grande de que o Palmeiras pode fazer uma grande oitavas de final contra o Botafogo. É essa questão. O time entende quando o time está ferido, quando o time sai de uma competição. Foi assim o ano passado. É um time muito forte mentalmente para jogos como esse. Talvez é isso que as pessoas falam. Olha, o Palmeiras, quando chega no mata-mata, nessas condições que está, é difícil ser batido. Mas as coisas resolvem lá em campo. Ô, Maria, se você me permite trazer a discussão, eu só não gosto muito já do Abel, assim, essa coisa, nós contra todos, as pessoas querem ver o Palmeiras em crise, sabe? Então ele fica umas coisas assim jogando, sempre, o meu copo já derramou, umas coisas chatas, né, Marília, que não acrescenta nada ao espetáculo, não acrescenta nada, parece que todos nós chegamos a semana, a Marília vai falar assim, olha, eu vou falar que o Abel é não sei o que, eu vou falar, sabe? Fica uma coisa assim que não acrescenta nada, entendeu? Ele joga essa coisa, tá certo que tá fazendo isso para blindar o seu time, para deixar, mas isso absolutamente não resolve nada falar que é sempre esse discurso chato de nós contra todos, Marília. O Renato, eu acho que o Palmeiras é favorito, inclusive pela volta do Estevão. E acho que na questão do Flamengo, a janela e as contratações pesam nesse momento. Não à toa hoje voltar a falar em Paquetá e o Claudinho que não vem, não sei quem que não vai poder vir e tal. O Flamengo tem um grande elenco, sim, mas essas seguidas contusões complicam a situação. Então, no lugar do Cebolinha, poderia ser o Bruno Henrique, que também, não, nesse caso desse jogo, está suspenso, mas que passou um tempo machucado. Os laterais estão os dois machucados, um pode até ser vendido, Wesley. No meio de campo tem problemas. Eu acho que o Flamengo dessa vez vai ter que ter bastante dinheiro. Por que não gasta? É impressionante. O Flamengo parece uma lesma, né, nessas contratações. Os famosos gelo no cérebro, Marcos Braz e Bruno Spindel, ficaram a ver navios, né? Todo mundo contratou, está todo mundo reforçado e o Flamengo não tem ninguém. Hoje teve uma reunião lá na Gávea dos dirigentes do futebol e outros acólitos que acham que entendem lá. Até o CEO, o Belotti, foi convocado. Até parece que o Belotti... Eu só vejo o Belotti nas fotografias no cantinho de papagaio de pirata para apresentar a contratação. Ele deve ser um gênio na administração do clube, porque eu não ouço falar nada dele, né? Enfim. Mas a verdade é que o Flamengo precisa ir às compras. Agora não há mais dúvida. No caso do Cebolinha, é gravíssimo, porque o Bruno Henrique também vira mexe, está contundido. O Bruno Henrique está jogando com o tornozelo bichado. Ele faz 2 jogos, leva uma pancada e fica mais 3 fora. Então está bastante difícil a situação. O Michael está aí, dando sopa. Por que não vai lá no Michael? Sabe? E que o Michael seria reserva para a ponta esquerda e para a ponta direita. Na lateral esquerda, vai ter que trazer alguém, porque o Ayrton Lucas não aguenta fazer todos os jogos seguidos sem ter um reserva. E se vender o Wesley, que aí sim seria a maravilha das maravilhas, porque você venderia um jogador que não produz nada. Imagina, dizem que vão pagar 16 milhões de euros no Wesley, com possibilidade de bônus chegar a 20. Gente, tem scout que é cego, né? Mas não vamos falar muito isso aqui não, porque periga eles desistirem. Mas o fato é que se vender o Wesley, aí você consegue dinheiro a mais ainda para poder fazer as contratações. O Flamengo vai ter que, muito rapidamente, reagir no mercado, porque da maneira que está bastante complicado. Amanhã, por exemplo, quinta-feira, contra o Bolívar, não tem ninguém para jogar na ponta esquerda. Tudo bem que é por suspensão do Bruno Henrique, mas o titular,
O outro está machucado e fora, rompeu o tendão de Aquiles, está fora da temporada. Eu quero ver o que o Flamengo vai comprar. Vai comprar, com certeza, caro e no afogadilho, porque todo mundo sabe que o Flamengo agora está desesperado, né? Sobre Botafogo e Palmeiras, eu vou contra a maré. Para mim, o favorito é o Botafogo. O Botafogo completo. O Botafogo perdeu do Juventude, poupando gente, né? Muita gente. O Botafogo completo, com Luiz Henrique, com Almada, apesar dos desfalques do Júnior Santos e do Eduardo, eu acho que o Botafogo, neste momento, é mais time que o Palmeiras. Há um mês jogaram, né? Pelo Campeonato Brasileiro, no Newton Santos, 1-0 Botafogo, um ótimo jogo do Campeonato Brasileiro, um resultado que foi magro, mas foi uma ótima partida naquele momento, Casão. Era o momento em que as rusgas entre o Textor e a Leila estavam mais quentes. Esses 3 Flamengo e Palmeiras seguidos deram uma escondida nesse assunto que acredito voltará. Né, a aparecer. O Textor pelas coisas que falou, a Leila por processá-lo, ele por processar a Leila, a Leila não pôde ir ao Newton Santos, teve aquela coisa grotesca dos personagens enforcados na chegada do estádio, uma coisa bizarra, acho até que ela vai ao jogo na quarta-feira, não está confirmado, mas ela deve ir ao jogo quarta-feira. Queria que você votasse nisso e a gente já trocasse de assunto para mim, faz uma de apresentador, porque a gente fala sempre do comportamento do Abel e na semana passada ele deu um dos exemplos mais vexatórios que eu já vi de um adulto no jogo de futebol. Porém, esse final de semana, a gente teve um outro estrangeiro que está reclamando de perseguição, que é o Zubeldia, que tomou um terceiro amarelo com 10 minutos de jogo em casa, com o estádio lotado contra o lanterna do campeonato, ele já estava reclamando da arbitragem e está fora do choque rei. A gente ia até poder ver um Zubeldia contra Abel ali na área técnica, não vai poder, vai estar só o Abel. Então, eu queria que você falasse de quem você acha que é favorito na quarta e já trocasse o assunto para o Zubeldia, que eu acho não merecia o cartão de ontem, porém está exagerando. Então, eu vou muito na linha do Renato, na questão do Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o Botafogo, nesse momento, melhor. O Botafogo, o time completo, todo mundo ali. Eu acho que é um time mais tranquilo, mais coeso, é um time mais preparado nesse momento. Mas vai enfrentar um time super cascudo, super acostumado a Libertadores, super acostumado a competir, sempre entra como favorito. Então é um jogo muito difícil. Não é dizer que o Botafogo, achar que o Botafogo é favorito para classificar, como eu acho que como o Renato falou, não significa que vai atropelar o Palmeiras. Vai ser um jogo duro, mas eu acho que somando os dois resultados, o Botafogo, para mim, tem mais chance de se classificar. Como foi Flamengo e Palmeiras. Né? Como foi Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não amassou o Palmeiras no Maracanã, o Palmeiras não amassou o Flamengo no Allianz Parque. No final das contas, o Flamengo fez um gol a mais e classificou. Ele era favorito para mim também. Mas não significa que ia passar sorrindo e dançando pelo Palmeiras. O Botafogo também não vai passar assim. Mas eu acho que é mais forte para classificar. Em relação ao comportamento dos treinadores, cara, é assim. Vamos lá. O Zubeldia exagera. Exagera. Ele tem esse comportamento, todo mundo já sabia, porque quem acompanha a Libertadores, Sul-Americana, quem já viu ele treinar as equipes dele, sabe muito bem que ele é um grande treinador, que o time dele é super competitivo, que ele é um cara ousado, mas também que ele é um cara que tem... vamos pegar o pacote dele na parte de treinador, ali, como chama? A linha de treinador, aquele espaço do treinador. Vamos lá. Área técnica. Qual é o comportamento da área técnica? Vamos dividir em duas partes. A participação dele para incentivar os jogadores dele, para fazer o time ficar ligado o tempo todo, para não perder o foco, para ficar sempre comprometido, é excelente. É excelente. Ele ali fica falando, gritando. Ele não ofende o jogador dele. Ele anima, ele dá ânimo, ele dá força para o jogador dele. Mas, do outro lado da moeda, ele também perturba, reclama, faz gestos muito agressivos. Talvez não é nem a fala dele, é o modo que ele se movimenta para reclamar do árbitro. É muito agressivo. E o árbitro está ali, às vezes o bandeirinha não ouve nada, o árbitro só olha para ele pelo movimento do corpo, pelo movimento das mãos. Você fala assim, pô, esse cara tá me ofendendo com tudo quanto é nome, vai tomar um cartão amarelo para ficar quieto. Vai lá e dá o cartão amarelo. Então, a responsabilidade, eu também acho que ele não merecia o amarelo. Mas ele tem que mudar o jeito dele.
E não, eu não estou falando que ele tem que mudar o modo que ele é. Ele tem que, quando for reclamar com o terceiro, o bandeirinha, quarto árbitro, ou o próprio árbitro, a fala dele tem que ser compatível com o movimento do corpo, entendeu? Eu acho que é aí que ele erra. Ele fala, às vezes ele ofende, às vezes ele fala, reclama por alguma coisa que ele acha que não foi falta ou que foi falta, mas o jeito que ele fala, o jeito que ele se movimenta, parece que ele está mandando o juiz para todo lugar que existe, né? Isso aí atrapalha o São Paulo, porque ele é um treinador muito importante no banco, na área técnica. Ele é um dos treinadores melhores com participação para o time dele, para motivar o time dele, para fazer o time dele ficar ligado. E toda hora suspenso atrapalha muito o São Paulo. Em relação ao Abel, você falou daquele gesto, gente, assim, vamos começar por baixo. Uma falta de educação enorme. Segundo, grosseria. Terceiro, gesto obsceno. Né? Então, cara, o Abel, eu nunca falei que o Abel passou do ponto, tá? Eu nunca falei. Eu sempre falo, o Abel, ele exagera, chutou o microfone, mas vários outros treinadores chutaram o microfone, toma muito cartão, mas na mesma linha que eu falei do Zubeldia, eu falo pro Abel, mexe muito com o time, ele participa, o movimento dele dos braços e da fala é muito agressivo, às vezes ele nem tá sendo agressivo, mas parece que é. Mas no último jogo, ele passou da linha do limite da educação longe. Longe. É feio de ver. Cara, quando eu vi, eu estava vendo o jogo, quando eu vi, eu não acreditei, sinceramente. Eu falei, eu acho que eu vi mal. Quando começou a repetir, eu falei, não é possível que ele tenha feito um gesto daquele. E eu não sei para onde que ele fez o gesto. Né? Eu não sei para onde, para quem ele fez daquilo. Mas, independentemente para quem foi, ou não foi para ninguém, aquele gesto não pode ser feito numa partida de futebol por um treinador, lugar público, nada. Nenhum lugar, na realidade. Mas tem gente que faz num lugar fechado. Mas ali, dentro de um campo de futebol, passando o jogo para o Brasil todo, o estádio lotado, crianças vendo o jogo, enfim, não foi legal, ele passou do limite nesse ponto. Eu nunca reclamei muito do Abel, dos comportamentos dele, eu acho que ele exagera. Mas passado o ponto, eu achei que ele passou no ponto na quarta-feira, no último jogo, né? Do Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil. Aí eu acho que ele passou do ponto. Muito, muito. Deveria, sei lá, não sei se ele pediu desculpa, eu não vi se ele pediu desculpa, mas não é pedir desculpa, deveria se explicar, né? Esse gesto assim não é desculpa, porque você vai falar assim, desculpa, eu não quis ofender ninguém. É a mesma coisa que o racista fala. Desculpa, eu não sou racista, porque eu tenho um monte de amigos negros, me dou bem com os negros, e o cara é racista. Não, eu não quis... O cara fala uma frase homofóbica, desculpe, não foi para ofender ninguém, me entenderam mal. Ali, a questão do Abel não pode ser simplesmente uma desculpa, tem que ser uma explicação, sabe? Tem que assumir um erro de educação naquele momento. Na minha visão, né? Cada um faz o que quer, cada um tem a opinião que quiser sobre esse assunto. Para mim, chocou bastante. Eu não gostei de ter visto, Eu, como homem, sentado ali vendo o jogo, eu não gostei de ter visto. Então, acabou. É só isso. Tudo que eu falei, talvez eu deveria ter falado isso logo lá no início. Eu não gostei de ter visto aquilo que ele fez. Então, eu imagino mulheres vendo o jogo, crianças vendo o jogo, meninas vendo o jogo. Qual?